a campanha da fraternidade e o compromisso cristão. Minha saudação a todos que acompanham a voz da Diocese. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma em preparação à Páscoa da ressurreição do Senhor. A liturgia nos convida a renovar nossa fé e acolher ativamente o mistério pascal de Cristo, a fim de que com ele vencer as tentações que conduzem ao distanciamento de Deus e à morte. O tempo da Quaresma deve ser vivido no silêncio, na reflexão, na sobriedade com o trato das coisas deste mundo e na profundidade da oração que nos leva ao verdadeiro encontro de comunhão com Deus e com o mistério da salvação realizado por Jesus. Prezados irmãos e irmãs, neste domingo queremos adentrar com Jesus no deserto, com o intuito de fortalecer nossas decisões contra as ciladas das tentações que nos levam à perdição, pois fomos criados por Deus para a vida e não para a morte. A primeira leitura nos narra a criação do homem e da mulher e tudo o que Deus colocou a seu dispor. Deus foi generoso, mas o mal chegou ao ser humano e o orgulho tomou conta de seus corações. A tentação venceu a graça e o pecado entrou no mundo. O ser humano se distanciou de Deus. No entanto, Deus prometeu a salvação a toda a humanidade e ao longo da história realizou muitas vezes aliança com seu povo, culminando na nova e eterna aliança realizada pelo seu Filho Jesus Cristo. Por isso, nossa fé centra-se no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que nos liberta do pecado e nos conduz à salvação. Desta forma, devemos agir com gratidão e reconhecimento pela ação amorosa de Deus, cuja promessa é a ressurreição e a vida eterna também a nós, seus filhos, por meio de Cristo, nossa Páscoa. Este convite à vida plena é expresso na carta de São Paulo aos Romanos. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Disto resulta, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Estimados irmãos e irmãs, que o tempo quaresmal, ora iniciado, proporcione-nos maior intimidade com Cristo e sua graça, pela prática da oração e da penitência, do jejum e da caridade. Da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, passou 40 dias no deserto, vencendo as tentações do prazer, do ter e do poder, também nós poderemos sair vitoriosos diante das tentações que se nos abatem. Para tanto, precisamos confiar inteiramente no Senhor, alimentando-nos com sua palavra e pela prática da piedade cristã, recordando as palavras do Evangelho que diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a reflexão da campanha da fraternidade deste ano, com o tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer, é enriquecida pela mensagem do Papa Francisco, o qual afirma: todos os anos, no tempo da Quaresma, somos chamados por Deus a trilhar um caminho de verdadeira e sincera conversão, redirecionando toda a nossa vida para Ele, que amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao preparar-nos para a celebração desta entrega amorosa na Páscoa, encontramos na oração, na esmola e no jejum, vividos de modo mais intenso durante esse tempo, práticas penitenciais que nos ajudam a colaborar com a ação do Espírito Santo, autor da nossa santificação. Com o intuito de animar o povo fiel neste itinerário ao encontro do Senhor, a campanha da fraternidade deste ano propõe que voltemos nosso olhar para nossos irmãos mais necessitados, afetados pelo flagelo da fome. A indicação dada por Jesus aos seus apóstolos, dai-lhes vós mesmos de comer, é dirigida hoje a todos nós, seus discípulos, para que partilhemos do muito ou do pouco que temos com os nossos irmãos que nem sequer têm com que saciar a própria fome. Continua o Papa: é meu grande desejo que a reflexão sobre o tema da fome, proposta aos católicos brasileiros durante o tempo quaresmal, leve não somente a ações concretas, sem dúvida necessárias, que venham de modo emergencial em auxílio dos irmãos mais necessitados, mas também gere em todos a consciência de que a partilha dos dons que o Senhor nos concede em sua bondade não pode restringir-se a um momento,
a uma campanha, a algumas ações pontuais, mas deve ser uma atitude constante de todos nós, que nos compromete com Cristo presente em todo aquele que passa fome. Assim sendo, conclui o Papa Francisco, confiando esses votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como penhor de abundantes graças celestes que auxiliem as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham incansavelmente para que ninguém passe fome, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Caros irmãos e irmãs, desejo a todos um frutuoso caminho de conversão e penitência rumo à Páscoa e um bom domingo.